Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 6 do livro do Êxodo, a partir do versículo 2, é como que uma duplicação do capítulo 3. Isto porque os dois capítulos tratam da vocação de Moisés, com características diferentes, porque foram redigidos por escolas diferentes. No caso aqui, a escola sacerdotal. Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que se manifestou a Abraão, a Isaque e a Jacó, se manifesta a Moisés. O mesmo Deus se manifestou a eles, aqui, segundo o autor sagrado, como El Shaddai, isto é, o Deus Todo-Poderoso. E daí continua o texto dizendo: Mas não me dei a conhecer a eles pelo meu nome, Yahvé, como que dizendo a Moisés que somente a ele foi revelado o nome de Deus. Algo de particular foi dado a Moisés. Assim, se outrora ele se revelava como Todo-Poderoso, El Shaddai, e agora revela o seu próprio nome, Yahvé, eu sou aquele que sou, então esta revelação de Deus ao seu povo foi gradativa, foi aumentando de geração após geração. Eu me comprometi com eles a lhes dar a terra de Canaã, a terra onde levaram uma vida errante e habitaram como estrangeiros. Ouvi o clamor dos israelitas oprimidos pelos egípcios e lembrei-me da minha aliança. Deus, então, está falando para Moisés que se lembrou do seu compromisso firmado com Abraão, Isaque e Jacó. Um compromisso unilateral de dar aos patriarcas uma descendência numerosa como as estrelas do céu e como a areia da praia. E aqui, mais especificamente, no tema abordado pelo autor sagrado, uma terra em possessão, isto é, a terra de Canaã, a terra prometida a Deus para o seu povo. Então, a terra prometida é como que o conteúdo principal desta aliança, que equivale a uma promessa, a um juramento feito por Deus aos patriarcas e renovado agora com Moisés. Se trata de um juramento, então Deus, neste momento, Ele como que assina um termo de compromisso para com seu povo e entrega este termo de compromisso a Moisés. É disso que os versículos 6 a 8 tratam neste momento. Preste atenção na maneira como foram compostos. Por isso, dize aos israelitas: Eu sou o Senhor. O nome de Deus, então, aparece no cabeçalho deste termo de compromisso. Eu sou o Senhor. E vem o conteúdo: Vou libertar-vos do jugo dos egípcios e livrar-vos de sua servidão. Então, o termo de compromisso começa dizendo que Deus vai resgatar o seu povo da escravidão e vai devolver a liberdade àqueles que foram escravizados. E ao devolver a liberdade àqueles que foram escravizados, irá restituir a dignidade do seu filho por adoção. Estenderei o braço para essa libertação e manifestarei uma terrível justiça. Eu vos tomarei para meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos terei libertado do jugo dos egípcios.
eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei a possessão desta terra. E novamente, eu, o Senhor. O nome de Deus, então, soa, como disse, como cabeçalho, mas também como assinatura deste termo de compromisso que Deus faz com o seu povo e entrega a Moisés, porque aparece no início do termo de compromisso e agora no final, quando diz, eu, o Senhor. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas estes não ouviram, tão grande era o abatimento de sua alma e penosa a sua servidão. O Senhor disse então a Moisés, vai pedir ao faraó, rei do Egito, que deixe sair de sua terra os israelitas. Moisés respondeu ao Senhor, os israelitas não me ouviram. Como me ouvirá o faraó, a mim que não tenho o dom da palavra? A objeção de Moisés se justifica. Em que sentido? Se houve resistência da parte do próprio povo naquilo que Deus propôs a ele, se houve resistência por parte daqueles a quem a liberdade foi oferecida, o que não aconteceria com Faraó, que iria perder o trabalho escravo? E, em outras palavras, se nem mesmo o povo, que era o maior interessado, quis dar ouvidos àquilo que Moisés dizia, se mesmo este povo recusou a liberdade, o que se podia esperar de Faraó? O Senhor falou a Moisés e a Arão, respondendo-lhes, e deu-lhes a ordem de irem ter com o Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem da terra do Egito os filhos de Israel. Agora, a partir do versículo 14, o texto tem uma brusca mudança. Qual mudança? Começa a falar da genealogia de Moisés e Arão. Por quê? Porque é como se o autor sagrado se desse conta de que até este momento ele não apresentou quem são estes dois irmãos. Então, quer como que fazer uma errata, corrigir para que assim saibam quem são estes libertadores, todos aqueles que vierem a ler este texto. Eis os chefes das famílias dos israelitas, filhos de Ruben, primogênito de Israel, Enoque, Falu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben, filhos de Simeão, Jamuel, Jamim, Aode, Jaquim, Soar e Saul, filho da Cananeia. Estas são as famílias de Simeão. Eis os nomes dos filhos de Levi, por ordem de gerações. Nós vamos ver então que Arão e Moisés remontam à linhagem direta de Levi, o terceiro filho de Jacó, isto é, de Israel. Assim, eles pertencem ao povo que veio ser chamado, ou melhor, a tribo que veio ser chamada de levita, porque Levi é o pai dos levitas, do povo consagrado a Deus, que não teve parte na terra, porque prestava serviço, culto ao Senhor. Então, vamos ver aqui os descendentes de Levi: Gerson, Caate e Merari. A duração da vida de Levi foi de 137 anos. Filhos de Gerson, Lobne e Semei, e suas famílias. Filhos de Caate, Amram, Isaar, Hebron e Osiel. A duração da vida de Caate foi de 133 anos. Filho de Merari, Moole e Muzi. Tais são as famílias de Levi,
por ordem de gerações. Arã desposou Jocabede, sua tia, e lhe deu a Arão e Moisés. A duração da vida de Arã foi de 137 anos. Então, filhos de Arã, descendente de Levi, Moisés e Arão. Filhos de Isaar, Coré, Nefege e Zecre. Filhos de Osiel, Misael, Elisafã e Setre. Arão desposou Isabel, filha de Aminadab, irmã de Naasson. Ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Filhos de Coré, Azer, Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coreitas. Eleazar, filho de Arão, desposou uma das filhas de Fatiel e lhe deu Finéias. Tais são os chefes das famílias dos levitas com suas famílias. Estes são Arão e Moisés, a quem o Senhor disse: fazei sair do Egito os israelitas, segundo os seus exércitos. O autor sagrado, então, justifica o motivo pelo qual trouxe essa genealogia, para dizer quem são Moisés e Arão. E ainda dá a Moisés e a Arão, na libertação que vão realizar, uma característica bélica, militar. Fazei sair do Egito os israelitas, segundo os seus exércitos. Arão é como o mensageiro de Moisés, aquele que trata intimamente, pessoalmente com Deus, em favor de seu povo. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, para tirar do Egito os israelitas. E agora, os versículos de 28 a 30 ligam-se novamente com o versículo 13. Quando o Senhor falou a Moisés no Egito, ele o fez nestes termos: eu sou o Senhor, retomando lá aquele termo de compromisso que Deus havia firmado com seu povo. Eu sou o Senhor. Repete ao faraó, rei do Egito, tudo o que te digo. E Moisés respondeu-lhe: eu não tenho o dom da palavra. Como me ouvirá o faraó? Como disse a você, o texto trata-se de uma duplicação do capítulo 3. Por isso, se repete a informação que já vinha naquele capítulo. Isto é, repete-se a ordem de falar a Faraó e a objeção de Moisés pela incapacidade oratória para reconectar, assim como disse, com o versículo 13, que foi interrompido pela genealogia de Moisés e Arão. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 7 do livro do Êxodo. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.